Olá, sou Nil Palmeira, mentora de concurseiro com inteligência emocional. Hoje nós vamos trabalhar com raciocínio lógico quantitativo. A primeira coisa que nós precisamos saber e entender é que o processo de raciocinar quantidades chama-se número natural. Número porque é uma quantidade. E natural porque ele aponta para uma correspondência de objetos ou coisas. Claro, podemos ter 4, podemos ter 5, podemos ter 1, podemos ter 7. Eles são números naturais. Eles se caracterizam por serem inteiros e positivos. Outra característica importante dentro da formação dos números naturais é que eles têm uma lei de sequência. Essa lei de sequência faz com que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gere uma sequência de números inteiros e positivos que tendem a um infinito positivo. E daí? Como é uma lei de formação, nós precisamos observar e existe uma constante, existe uma coisa que faz com que essa numeração vá aumentando gradativamente a partir de um único valor. Então eu faço 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, até chegarmos ao infinito positivo. Esse valor constante recebe o nome de progressão. E quando ele está sendo adicionado, é chamado de progressão aritmética. Mas nós ainda estamos em raciocínio lógico quantitativo. Temos aí a ideia de que todo número natural ele vai ter um valor após ele, um sucessor, e é ele mais um. E geralmente esse ele é um X, é um N, é uma representação literal, a representação de uma letra, e o antecessor dele é um número natural sofrendo a operação de subtração. Dentro desse cenário, essa sucessão de valores tem uma constante e recebe o nome de uma progressão, vai gerar múltiplas questões, desafios e problemas dentro do raciocínio lógico. Nós vamos ver daqui a pouco. É importante salientar também que nem toda sequência numérica ela é uma progressão. Porque para ter uma progressão eu preciso ter uma constância. Então se eu faço 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, qual será o próximo número? Vamos tentar encontrar um valor que seja constante a ele e nós não encontramos. Mas se nós observarmos na leitura e interpretação da sequência, nós vamos observar que todos os valores que foram apresentados, eles são escritos com a letra D. Portanto, saindo da casa das dezenas, nós vamos para o 20, não começa com D. Nós vamos para o 30, não começa com D. Nós vamos para o 40, 50, 60. Nós vamos para a centena, para o 100. Também não começa com C. Então, o próximo número depois do 19 é o 200. Como aí nós não temos um valor constante, é uma sequência, mas não é necessariamente uma progressão. Ah, Nil, mas eu preciso aprender esses termos para efeito de concurso? Aprender não necessariamente, os termos não, mas entender os mecanismos sim. A compreensão desse mecanismo faz com que surjam várias questões de raciocínio lógico, algumas que parecem não ter lógica alguma. Por exemplo, nós vamos trabalhar agora um dado. O que é um dado? Um dado é um sólido geométrico formado por 6 faces, né? Tanto ele vai do 1 até o 6.
formado por 6 faces e ele tem um padrão sequencial. Dentro da geometria, esse lado é uma face, essa ponta ou essas pontas são vértices, essa linha imaginária que nós temos aqui são chamadas de arestas. Mas para efeito de trabalharmos um raciocínio lógico com ênfase na aritmética, isso não é relevante. O que é relevante aqui é que um dado chamado de dado honesto, ele tem uma lei de formação, ele tem uma constante. E isso é percebido da seguinte forma. Vamos lá. Se é um jogo em que o dado ele é desonesto, essa aresta não vai ter 90 graus. Esse pontinho aqui, um deles não vai ter 90 graus. Então, ao se jogar o dado, ele vai cair sempre para uma face, vai ficar tendencioso a cair uma face. Mas você sabe que um dado é também honesto quando você trabalha com a progressão aritmética, com a ideia sequencial do fato. E isso aparece em muitas questões e em vários tipos de concurso. É mais ou menos o seguinte: essa é a face voltada para cima, é a face visível do dado. No nosso caso aqui, o 3. A questão pode nos perguntar o seguinte: tomando como base a face visível do dado, a face oposta a ela, portanto, e vai estar apoiada na mesa, vai estar apoiada no chão. A face oposta a esse dado terá valor de quanto? E aí tem lá as alternativas correspondentes aos números do dado. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Você acha que é quanto? Pensa aí um pouquinho. Pois é. Se nós formos trabalhar essa percepção, é importante nós considerarmos o seguinte. Venha comigo. Toda lei de formação ela tem uma regra de constância, ela tem um valor que é fixo, que é chamado de razão, que é a base de uma progressão. Se essa progressão ela está sendo adicionada, ela é aritmética. Se ela está sendo multiplicada, se essa razão está sendo multiplicada, nós temos uma progressão geométrica. Então vamos ao dado. Se eu pego o 1 com o 6 e faço 1 mais 6, o resultado obtido é 7. Se eu faço o 2 com o 5, o resultado obtido também é 7. Se eu faço o 3 com o 4, o resultado obtido é 7. Então, numa sequência finita de valores, onde nós temos uma razão constante, onde nós temos um valor constante, e no nosso caso é 1, para o dado é o seguinte: ora, se aqui é 3, para dar 7, o lado oposto tem que ser 4. Se isso acontecer em todas as faces do dado, você sabe que esse dado é honesto e a questão é garantida. Como é que isso aparece no concurso? Desse jeito assim, facinho? Não. Geralmente eles colocam mais de um dado. A soma das faces opostas dos dois dados lançados resulta em... Então, nós temos que primeiro olhar a face que está visível e vai aparecer na questão. Saber que aquele número, o resultado dele tem que dar 7, tanto para um dado como para o outro, e somar os valores obtidos. Daí só são desdobramentos da questão. Existem multiplicidades de raciocínios que podem ocorrer a partir desse momento. Fica a dica.